Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nesta manhã. Você que está em casa também seja agraciado pela nossa paz. E que hoje nós podemos aprender mais do Senhor e ver o que Ele tem para falar para a gente. Gostaria de convidar a todos para que pudessem abrir suas Bíblias no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 4. Abacuque está antes de Naum, está depois de Naum e antes de Sofonias, quase chegando no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes veres a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra a qual o Senhor tem revelado em nosso meio, Deus. Que neste momento o Senhor possa falar em nossos corações, que o Teu povo possa entender a Tua palavra, Pai, e que nós podemos viver uma vida transformada após essa exposição, Pai. Nós Te damos graças no nome de Jesus. Irmãos, o livro de Abacuque, ele tem uma grande importância para o cenário bíblico para aquela época do Antigo Testamento. Abacuque, ele foi um profeta do reino de Judá. E o seu nome, muitos contradizem o seu significado. Muitos dizem que Abacuque significa abraço, aquele que abraça. E outros dizem que o seu nome significado é relacionado a uma planta. Então, Abacuque, ele viveu contemporâneo a Jeremias, na época em que o povo estava prestes a ser tomado pelo Império Babilônio. Então, para nós podermos entender um pouco em como que era aquele espaço, aquela cultura, aquela época geográfica, após a morte do rei Josias, que foi um dos últimos reis bons do reino de Judá, que ele reinou em torno de 640 a 609 a.C., o faraó Neco II, ele coroou Eliaquim, mudando seu nome para Joaquim, como rei vassalo do trono do Egito, no trono de Judá, que era do Egito. Então, o império egípcio, ele dominava aquela região. Então, os caldeus, o povo babilônio, eles entraram em uma guerra, que é muito conhecida como a Guerra de Carquemes, e eles derrotaram os egípcios. E, consequentemente, eles expulsaram eles e ocuparam a Palestina e também incluindo Judá. E nesse meio termo aí, Nabucodonosor, que é um nome bastante conhecido, ele anexou em Judá o seu império. E o rei Josias, ele veio trazendo ao povo de Judá uma reforma, que o povo tinha se esquecido de Deus naquela época. Ele tinha tirado os cultos aos deuses que eles estavam fazendo. Ele estava tentando fazer com que o povo se voltasse para Deus. E o povo estava começando a entender o que estava acontecendo. Mas o povo, mesmo assim, eles estavam muito incrédulos. Eles não estavam tratando a Deus com o seu coração, não estavam vivendo uma vida com sinceridade diante de Deus, estava só de lábios. E Jeremias veio profetizando ao povo: se vocês não se arrependerem, não mudarem seus caminhos, não parar de viver uma vida em perversidade,
o Senhor os levará em cativo e você sairá de sua terra. E o povo continuou. Até que então esse império dos caldeus ele invadiu e a sociedade estava vivendo uma grande injustiça social, uma grande violência, estava tudo ao contrário. E Abacuque, ele verificou isso, ele estava vendo o que estava acontecendo. Então ele utilizou 7 palavras diferentes para descrever a situação que estava acontecendo na sua época. Então ele disse: violência, está acontecendo violência, injustiça, iniquidade, opressão, destruição, contendas e litígio. Então são as palavras que ele utilizou durante a sua vida de profeta. E diante disso o profeta clamou a Deus para que algo fosse feito sobre o pecado de Judá. Abacuque aqui é um homem que estava em crise, irmãos. É um profeta que estava em crise. Na Bíblia nós vemos os profetas geralmente são homens que trazem a mensagem de Deus para o povo. Eles falam: assim diz o Senhor contra essa nação, contra o rei. Mas Abacuque aqui ele tem um papel diferenciado. Ele está trazendo a queixa que ele está vendo e orando a Deus. Ele está queixando contra Deus. Como nós iremos ver adiante, ele está vivendo por uma terrível crise, pois ele está vendo a véspera do cativeiro babilônico, a qual o povo da aliança, que era o povo israelita, estava totalmente corrompido. A lei estava totalmente torcida. Os relacionamentos entre as pessoas estavam extremamente conflituosos. Para todo lado que Abacuque olhava, estava em decadência. E esse homem clama a Deus. Esse homem pede socorro a Deus. E Deus permanece em silêncio. Então nós vemos o silêncio de Deus em meio à crise. É um peso muito grande. O profeta, ele chega e disse: até quando, Senhor? Até quando? Eu irei clamar e tu não me escutarás. A angústia desse profeta é de longa data. Quando a gente fala até quando, quer dizer que nós já estamos insistindo, nós já estamos orando, nós já pedimos, já falamos e não estamos aguentando mais. E o profeta está totalmente angustiado e ele conclamou 2 denúncias. A primeira, ele queria saber por que Deus parecia tão indiferente. Por que Deus não ouviu o seu clamor quando Abacuque estava clamando a Deus? E em segundo lugar, ele queria saber por que Deus parecia tão insensível. Por que Deus não ajuda? Isso parece ser tão atual para a gente hoje. Quando nós estamos em crise, nós estamos passando por um desespero, nós queremos que Deus nos responda naquele mesmo momento, não é? E quando nós não vemos o resultado da forma que nós queremos, nós começamos a queixar diante de Deus. E nós falamos: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que clamar? O Senhor não vai me responder? E Abacuque está nessa situação e ao mesmo tempo ele vê um inimigo forte, nebuloso, vindo para o lado de Jerusalém. A voz desse homem está nas ruas clamando a Deus. A voz está clamando na sala de aula. A voz está clamando no sagrado da nossa alma. Até quando, Senhor? E aí nós começamos a clamar: até quando, Senhor, o mal prevalece? Por que o ímpio prevalece sobre o justo? Por que alguém pior do que a gente, ele vem e nos oprime? O pecado havia se espalhado e Deus parecia indiferente e ocioso. Uma grande escritora,
Henrietta Mears, ela disse que Abacuque estava confuso e atônito. Parecia que Deus não estava fazendo nada para corrigir a condição do mundo. O reino de Judá estava numa completa confusão. A violência campeava por todo lugar. E Deus não tomava providência nenhuma diante da situação. E o pior problema é que era a própria terra de Abacuque. Não era os povos estranhos que estavam causando violência. Não era os egípcios, não eram os babilônios que estavam causando violência naquele momento. Era o próprio povo de Judá. A maior dificuldade de Abacuque foi essa, entender que o próprio povo estava oprimindo eles mesmos. Eles estavam vivendo de um pecado tão aberto, eles matavam seus filhos para se alimentar. Eles matavam seus filhos em adoração a ídolos. Eles oprimiam os pobres. Os ricos faziam o que quiserem. Os poderosos, eles tratavam o povo da forma com que ele achava melhor, porque eles tinham domínio sobre o povo. O poderoso dormia à noite, ele maquiava o mal, e no outro dia ele fazia aquilo porque ele tinha o poder. E Abacuque estava vendo aquilo tudo, e Deus em silêncio. Então nós começamos a ver o primeiro sinal de uma crise. O primeiro sinal para nós podermos entendermos a crise é o desespero. Abacuque estava completamente desesperado. Tanto que a sua oração ele começa a dizer, até quando? E não somente Abacuque, outros profetas, outros sacerdotes, homens de Deus, também viveram em crise. Quando nós lemos em Salmos 13, o profeta Davi viveu uma crise. E ele diz, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Asaf, no Salmo 74, no verso 10, da mesma forma, ele diz, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Então nós vemos que quando nós, seres humanos, começamos a entrar em crise, é quando o desespero começa a vir à tona. E Abacuque, ele está totalmente em crise, ele está totalmente desesperado. A sua oração foi de grande emergência, ele queria que Deus respondesse na mesma hora, não é assim? Quando nós estamos desesperados, bate aquela crise de ansiedade, queremos resolver aquilo naquele mesmo tempo, queremos que Deus age da forma com que nós queremos. E nós começamos a afrontar a Deus, a acusar a Deus, por que o Senhor não faz isso? Seria tão melhor se o Senhor fizesse dessa forma. E o profeta diz ao Senhor, clamarei eu e não me escutarás, Deus. E depois que ele começa a clamar a Deus, ele começa a entrar numa crise tão grande que ele começa a gritar. Que aqui fala, gritar-te-ei. Ele clama e ele grita. Você já fez uma oração gritada? Quando você abre toda a sua alma diante de Deus, e você grita nos céus, Senhor, me ajuda. O que será de mim, Deus? Na cabeça de Abacuque passava da mesma forma. Ele pensava, como que um Deus santo, maravilhoso, justo, pode permitir que coisa má aconteça? Por que o ímpio prospera? Por que o justo é castigado? Por que aquele que maquina o mal, ele escapa, e o que anda retamente, aquele que anda justo, sofre? Então, o Abacuque, ele está questionando um assunto com que a igreja do primeiro, do segundo século, e assim por diante, foi conclamada até hoje.
que é a questão da Teodiceia. Por que um Deus justo, santo e amoroso permite que o mal aconteça a pessoas boas? Então, os homens dos primeiros séculos, os pais da igreja, os teólogos, todos eles discutiram a respeito dessa matéria da Teodiceia. Nós discutimos sobre isso. Nós indagamos uns aos outros. O próprio Asaf, os próprios pessoas bíblicas indagaram uns aos outros. Por que que o mal vem sobre pessoas boas? E aquelas pessoas que deveriam ser castigadas, aquelas pessoas que deveriam ser punidas, elas se passam bem. Por que que os ímpios eles enriquecem e o pobre tem que mendigar o pão? Aqui Abacuque está com esse questionamento, irmãos. E a gente também, às vezes, nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, nós falamos, gente, como é que uma pessoa corrupta, uma pessoa ímpia, incrédula, está dando bem na vida, está conquistando várias coisas, tem filhos, tem família, e eu aqui justo, eu aqui que clamo ao Senhor todos os dias, eu que mereço bem, eu que não mereço mal, estou sofrendo, minha família está doente, perdi meu filho, perdi irmão. Por que isso, Senhor? Nós não fazemos esse questionamento às vezes? Por que que aquelas pessoas que são más, elas estão bem na vida, elas estão melhor do que a gente? E Abacuque esbarrou no silêncio de Deus. O pastor Void Beauchamp, ele já disse diferente, ele já teve um pensamento um pouco diferente do que a gente tem. Ele fala por que um Deus justo, santo e amoroso permite que eu, um homem pecador, incrédulo, acordo vivo todos os dias. Porque às vezes nós achamos que somos justos, que somos bons e que outros são maus, mas não há nenhum ato de justiça em nossa vida. Não há nada que nós podemos fazer para fazer o bem. Todos os nossos atos de justiça, o profeta disse que é imundiça diante de Deus. Então hoje nossa oração deve ser diferente. Em vez de falarmos por que as pessoas maus, os ímpios, os inimigos sobrevivem, nós vamos falar por que Deus permite com que eu viva? O que eu fiz? O que eu pensei ontem à noite? Por que um Deus tão bom, tão justo, Ele deixa eu viver hoje de manhã? Eu falo, por que um Deus tão poderoso, sabendo o que eu pensei, o que eu maquinei ontem, durante o meu dia, as coisas que eu deixei de fazer, Ele deixa com que eu sobreviva hoje, que eu respire esse ar. Então tudo isso é o ato da misericórdia de Deus. Tudo isso foi imputado em Cristo. E o profeta, ele não estava enxergando isso. Ele não estava vendo isso. E o Senhor mostrou para ele, e nós iremos ver aqui adiante. Abacuque, no seu silêncio de Deus, ele grita tão alto que é como se fosse um dos mais barulhentos e impetuosos do mundo. O silêncio de Deus, irmãos, ele é um dos ruídos mais altos e barulhentos que nosso corpo pode resistir. A sensação que temos hoje é que a violência está na rua. Quando nós lemos esses versículos aqui, nós já tentamos imaginar que parece ser o Brasil. A injustiça está reinando. Nós vemos os poderosos, eles saindo impunes, porque que a corte, porque que o Estado está sendo comprado, porque que os poderosos, aqueles que são ricos, aqueles que têm grande influência, eles saem impunes. Nós vemos pessoas matando umas às outras hoje por questão de trânsito, por coisa de saber quem estava certo e quem estava errado.
alguns anos atrás, no meu bairro, morreu uma pessoa por causa de R$ 1. R$ 1. Então nós começamos a ver que a época que o povo judeu estava vendo parece muito com a questão do Brasil. Vemos as máfias prevalecendo, o governo ao tempo inteiro mudando de transição, vivemos uma diversidade e nós dizemos às vezes, até quando, Senhor? Vemos a pandemia, vemos a crise, a inflação, até quando, Senhor? E Abacuque agora tem a resposta de Deus. E quando Deus começa a falar, ele deixa Abacuque mais transtornado. Porque quando Deus estava em silêncio, ele estava trazendo um povo para invadir e oprimir Judá e levar para o cativeiro. Porque ele falou, se vocês não voltarem para mim, vocês serão levados para o cativeiro. Então, às vezes, o silêncio de Deus, ele é um juízo preparatório para o povo em disciplina. O homem não consegue compreender em tais momentos a soberania de Deus na história. Talvez já passou também pela sua cabeça, por que Deus não freia o terrorismo? Por que nós vemos um massacre de cristãos em tantos países? Por que Deus não para isso? Por que Deus permite a violência prosperar em certos lugares? E depois que o Senhor disse para Abacuque que ele irá punir o povo de Judá, levando para o Egito, que irá trazer os caldeus para destruir o povo de Judá, para levar o povo de Judá preso, Abacuque surta mais ainda. Ele surta e traz a Deus outra reclamação. E ele diz basicamente assim, Senhor, como pode permitir uma nação ímpia, mais ímpia do que Judá, triunfar sobre os israelitas? Tem que ser de outro jeito, Deus. Os israelitas são melhores do que os babilônios. Eles devem triunfar diante deles. Então está vendo Abacuque com uma sensação de justiça novamente? Ele está dizendo, Senhor, você não pode trazer uma sociedade, um povo ímpio, tão mais pagão do que a gente, para nos punir, Senhor. Não pode acontecer isso. E ele não entende que quando nós conhecemos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus bíblico, o Deus fiel da sua palavra, e permanecemos no ato do pecado, a nossa culpa, o nosso juízo, a consequência do pecado é muito mais forte do que aquele que não conhece. Os caldeus não conheciam o Deus de Abacuque. O povo de Judá conheceu, sim. Ele conhecia o povo, ele conhecia o Deus. E Abacuque quis se desculpar diante de Deus, dizendo que Deus não poderia fazer isso. Deus poderia até punir o povo. Sim, Senhor, você pode punir o povo de Judá. Mas eu não aceito o Senhor punir com um povo mais ímpio. É tão engraçado, né? Às vezes, nosso ato de justiça diante de Deus. E no capítulo 2, nós começamos a ver a resposta de Deus para Abacuque. Deus chega e fala para Abacuque, Abacuque, não se preocupa. Eu irei, punirei vocês. Mas também eu vou punir a Babilônia. Haverá um tempo que eu irei punir a Babilônia também, porque ele é um povo pagão, um povo idólatra. Então a gloriosa resposta de Deus, ele está dizendo assim, Abacuque, não é o que você quer que eu faça, não é o que o povo da Babilônia quer que faça, mas sim o que eu, o Deus Todo-Soberano, quero fazer. Então Abacuque começou a compreender, irmãos, que o nosso Deus, ele é todo soberano. Que o nosso Deus, ele faz
aquilo que Ele quer, aquilo que lhe provém. O nosso Deus está no centro do universo. Ele ainda está reinando, Ele ainda está controlando. Às vezes nós olhamos diante dessa pandemia, diante do caos que está o nosso mundo, e pensamos que Deus se esqueceu de nós. E pensamos que o Senhor não está mais no controle. Mas o Senhor está sim no alto e no sublime trono. Ele segue os seus propósitos. Nós não conseguimos mudar os propósitos de Deus. Tem muitos que dizem que a oração, ela muda os planos de Deus. A oração, ela convence a Deus. Nada disso. Os planos de Deus jamais podem ser mudados, irmãos. E Abacuque, neste momento, ele começa a compreender e se curvar diante de Deus. E chega aqui num versículo tão interessante, que é no capítulo 2 e o versículo 4, ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quando o Senhor disse isso, os olhos de Abacuque já abriram, ele já começa a enxergar aquela situação de uma forma totalmente diferente, tanto que nós vemos no capítulo 3, que Abacuque já começa a fazer uma oração e uma intercessão e um louvor diante de Deus. Antes ele estava incomodado com aquela pequenininha visão que ele tinha de Judá, pensando que Deus estava dormindo, e de repente ele tem essa grande visão que o Senhor fala: pega uma tábua, escreve, em que as pessoas que possam passar correndo entendam o que eu vou dizer. Ele vê um Deus de santidade que exige ser adorado. E à medida que ele começa a ver e a entender essa visão, ele percebe a necessidade de confiar na soberania de Deus. E o seu coração começa a se acalmar. Então nós já vemos que um dos resultados para sair da crise é confiar na soberania de Deus. Quando nós confiamos na soberania de Deus, meus irmãos, nós não andamos ansiosos, nós não andamos desesperados, nós não vivemos em crise. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que todo cristão, ele deve passar, ou ele passou por um momento de crise na sua vida. Se ele não passou por isso, ele não é um verdadeiro cristão. O momento de crise nos mostra, o Senhor nos faz a entender que tudo está na mão dele. Nós vemos Moisés passou por crise, Elias passou por crise, Paulo passou por crise, Davi, Asaf, Abacuque, Jonas, Isaías. Então todos esses homens passaram por crise, irmãos. E nós devemos nos atentar que nós devemos e iremos passar diante de uma crise, porque o mundo que nós vivemos é um mundo contrário à visão que o nosso Senhor traz e nos revela diante desse mundo. Então o que nós temos que fazer é acalmar o nosso coração, porque tudo vai dar bem. Nós lemos o último capítulo da Bíblia, nós sabemos como as coisas vão terminar. Nós sabemos que nós iremos triunfar, que nós iremos viver uma vida gloriosa, uma vida transformada diante de Deus. E quando Abacuque entendeu que o justo viverá pela fé, ele começou a sair da crise. Então nós podemos entender aqui, com esse pequeno livro de 3 capítulos, que ele começa com uma interrogação. Ele começa com uma queixa diante de Deus.
Sim, nós devemos nos queixar diante de Deus mesmo. Nós devemos ser sinceros diante do Senhor. Não devemos ser céticos, não devemos blasfemar, mas devemos nos queixar diante do Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que estou passando por essa situação? Quando nós entregamos em sinceridade diante de Deus, o Senhor escuta o nosso clamor. E este livro, ele termina em intercessão. Ele começa com uma interrogação e termina com uma intercessão. A preocupação, ela foi transformada em adoração. O medo se transformou em fé. E o terror se tornou em confiança. Quando nós compreendemos que o justo, ele viverá pela fé, nós lembramos que o tema central do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. E este termo, ele aparece 3 vezes no Novo Testamento. Nós vemos lá em Romanos 1,17, onde Paulo menciona Abacuque, falando que o justo viverá pela fé. Nós vemos em Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. E Abacuque, ele pode ser chamado como se foi o pai da reforma, ou o livro onde começou a reforma, porque os conceitos dessa palavra-chave da sua pregação, ela foi influenciada profundamente por Paulo, que foi ele que disse isso no Novo Testamento, por Calvino e por Lutero. Como terminando o slogan da reforma, né? O justo viverá pela fé. Então essas 3 palavras, elas sacudiram a Europa e depois sacudiram o mundo inteiro. E Abacuque traz um significado muito importante da fé e da justiça. E em grande face, de como nós devemos nos agir diante da dificuldade. Às vezes, diante da dificuldade, diante da opressão, no trabalho, em casa, cultural, nós não sabemos como agir. Nós não temos, às vezes, a experiência em nos acalmar e ajoelhar e orar e levar o clamor diante de Deus. Nós queremos resolver da nossa própria forma, não é? Às vezes, você faz uma situação precipitada, você tem consequências graves, porque você está agindo de cabeça quente. E Abacuque nos fala que nós devemos viver uma vida de fé, uma vida de justiça. E ter uma grande satisfação em saber quem que Deus é e o que Ele é capaz de lidar com as coisas. Então eu vou ler uns trechos da oração de Abacuque. O homem que começou, como eu disse, desesperado. Ele começou transtornado, cheio de dúvidas, cheio de desespero, cheio de crise. O homem que estava vendo os seus irmãos, o seu povo, sendo tratado com violência. Ele disse: violência, violência. Estava tudo de cabeça para o ar. Os valores já tinham sido invertidos. E hoje, no nosso século, os valores também já estão sendo invertidos. Nós chegarmos e dizer que uma criança, ela pode dizer se ela quer ser homem ou se ela quer ser menino ou mulher. Isso é o valor ser invertido. Uma sociedade onde eles querem nos induzir na escola em não poder comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, porque hoje o sexo é neutro, que não existe casal, não existe homem e mulher. Os valores estão sendo invertidos. Uma sociedade em que o homem corrupto é comprovado, existem várias provas que ele é criminoso, ele é corrupto, ele deve ser condenado, e os poderosos o tornam impune, os poderosos os tornam livre. É inversão de valores. Abacuque estava vivendo isso.
Uma sociedade onde que as pessoas estão vendendo ossos para outras comprarem e se alimentarem. Isso é inversão de valores. Em Atos nos falam que os homens que tinham suas propriedades, os ricos, eles vendiam para dar entre os seus. Eles tinham tudo em comum. E hoje a nossa sociedade não quer ter mais em comum. Eles querem ser melhores do que os outros. Eles não importam se os outros estão bem. Eles não querem que os outros estejam melhores do que ele. Às vezes até dentro mesmo das igrejas nós vemos isso. Uma sociedade onde as pessoas estão comercializando o evangelho. Onde as pessoas estão vendendo objetos em prol de vitórias, de bênçãos. Estamos vivendo uma época complicada. E quando o profeta ele viu tudo isso, ele se queixou. Nós devemos queixar também, irmãos, e orarmos. E olha a oração de Abacuque. No capítulo 3, versículo 2, ele diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, me sinto em choque, me sinto transtornado diante do que o Senhor está falando. Aviva a tua obra, ó Senhor, nos decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. O profeta está falando, sim, Senhor, cumpre a sua obra, pune o povo. Se é o Senhor vai punir, puve o povo, sim, Senhor. Mas faz com que, ao decorrer dos anos, eu possa viver e ver o povo de Judá sendo restaurado pelo Senhor. E fazer com que a tua misericórdia ela foi lembrada. E ele depois diz, ao decorrer da sua oração, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés das nações. Depois no verso 16, ele diz, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E ele continua, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está dizendo, Senhor, ainda que não há mantimento para comer, ainda que não há bebida para beber, toda vida eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Nos faz lembrar do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Que é um salmo que às vezes as pessoas até confundem, né? Eles falam, não, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Estou tranquilo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele estava dizendo que o Senhor é meu pastor, ainda que me falta tudo. Ainda que me falta mantimento, ainda que me falta alegria, eu tenho que viver em silêncio, eu tenho que viver em dor. Nada vai me faltar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o justo viverá pela fé. Então que nesta manhã, irmãos, nós podemos confiar que o Senhor é soberano e tem o controle de tudo. E que a minha oração é que nós tenhamos a mentalidade de Abacuque em acalmar o nosso coração
nessa crise que vivemos, e que nós podemos sair do ponto de interrogar a Deus para a intercessão, passar a confiar no Senhor. Assim como Abacuque, João Batista também viveu uma crise. Quando ele estava preso, ele mandou dizer ao Senhor: Jesus, o Senhor é o Messias ou nós devemos esperar outro? É comum vivermos um momento de confusão espiritual, de medo. Será que eu vou formar? Será que eu vou me dar bem nesse outro trabalho? Será que eu vou saber educar os filhos? Será que eu vou saber conviver bem no meu matrimônio? É comum nós vivermos essas adversidades. O que nós não podemos fazer é desacreditar que Deus é soberano e fará o melhor para o seu povo. Às vezes Ele pode até permitir nós passarmos por vales difíceis da vida, passarmos por situações difíceis, passarmos por grande dor e sofrimento. Mas nós devemos encarar as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos conflitos e levarmos humildemente ao Senhor. Esperar que Ele nos ensine e jamais esquecer do Senhor. Jamais, irmãos. Porque eu sempre costumo ouvir os pastores dizer: eu não estou me importando como você está começando. Eu quero me ver como você vai terminar esta jornada nessa vida. Começar bem, todo mundo pode começar. Mas o segredo é terminar bem. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não é assim? Então, que nós podemos entender e viver esta palavra. Se formos fiéis ao Senhor até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida para podermos adorar a Ele. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez manifestar a Sua palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. Vemos, Deus, através desse texto, através desse livro, desse profeta, que as nossas queixas, que as nossas dificuldades, que as nossas crises são ouvidas pelo Senhor, ó Deus. Que por mais às vezes nós não entendemos e compreendemos o seu modo de agir, o Senhor está governando o mundo, Deus. Tudo está no controle, Pai. E viemos neste momento, Senhor, a lhe agradecer por isso, Pai, e lhe pedir para que o Senhor nos possa nos dar fé, Deus. Que o Senhor possa nos fazermos confiarmos em Ti, em meios à calamidade, às crises que vivemos neste século tão difícil, Pai. Nesse século onde os valores, a injustiça, a violência, a opressão está vivendo da mesma forma que o povo de Judá viveu naqueles séculos, Pai. Ó Deus, tenha compaixão de nossas vidas, Senhor, e nos ajude a viver uma vida em paz, a uma vida, por mais que venha diversidades, dificuldades, o Senhor nos permita passar por dor e sofrimento, que podemos viver em paz, porque essa paz que o Senhor nos dá, não é a paz que o mundo nos dá, Pai. É uma paz diferente, em que nós podemos acalmar o nosso coração e vivermos uma vida confiantes em Ti, Pai. Que nesta manhã, Deus, podemos viver confiantes, que podemos estar atentos à Tua voz, e quando o Senhor falar, Pai, em meio ao silêncio, nós podemos ouvir, Deus, ouvir a Tua voz e estremecer e ficar apavorado, porque o Senhor é todo poderoso, é todo onisciente, é todo onipresente, Pai. Sê conosco nesta manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém.